Esse é um clássico relógio de cozinha e ele tem muito para nos ensinar. Eu quero perguntar para você se você já pensou em retroceder esses ponteiros ou avançá-lo. Eu me chamo Nicolas e essa atividade é referente à disciplina de expressão vocal e musicalização. E retomando a pergunta que eu fiz, você já pensou em voltar ao passado ou avançar ao futuro? A fugir das experiências e lutas e desafios que o presente tem para te dar? Quando eu cheguei nessa reflexão, a partir do texto bíblico que a gente vai ler logo mais, eu mudei um pouco a minha perspectiva sobre o hoje, sobre o presente. Porque a minha conversão ela se deu por volta de 2011 e a gente já está em 2024. Eu não sei como é que foi para ti, mas existe uma tendência meio que natural de logo após a conversão a gente ter muitas experiências muito intensas com Deus, com a igreja, com o serviço ao próximo, com a maturidade espiritual. E é muito intenso mesmo, a gente corre, a gente faz muitas coisas, a gente é grato, a gente busca compartilhar do Evangelho aquele que não conhece, a dar testemunho daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Mas os ponteiros, eles vão batendo constantemente e não param. Eles não param um segundo. E esse avançar natural do tempo, ele vai nos trazendo uma percepção de esfriamento. Porque aquela intensidade que a gente viveu na conversão, no início da nossa conversão, ela vai sendo diluída na nossa vida, de forma que a gente vai pensando que talvez o primeiro amor tenha esfriado. E pode acontecer de fato isso, né? Mas eu quero trazer essa reflexão. Será que a gente não tem ficado cego para as bênçãos e para os milagres e os ensinamentos e advertências que Deus tem nos oferecido no hoje? No hoje, quando esse relógio bate o ponteiro no agora. Será que a gente não tem deixado passar essas bênçãos, gastando tempo, energia, devoção em busca das bênçãos passadas, na busca por revivê-las de uma forma idêntica, como se a gente quisesse transportar aquelas bênçãos, aquelas experiências para o hoje, com a cabeça que a gente tem hoje, como se a gente não tivesse usufruído da melhor forma. Mas a gente perde de vista que o nosso Deus ele é poderoso, ele é pleno, ele é infinito, e ele é infinito em criatividade. Ele é infinito na habilidade de nos corrigir, nos advertir, nos transformar. Avançar o ponteiro ou retrocedê-lo é uma forma de ser ingrato. É uma forma de mostrar e apresentar que o nosso coração ele não está com as raízes profundas em Deus. E esse detalhe das raízes que não estão profundas nos remete a um texto bíblico, que é o norte dessa nossa reflexão. Eu quero ler com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 13, o conhecido capítulo da parábola do semeador, lendo especificamente o versículo 20 e 21 desse capítulo. Eu farei a leitura na versão NVI. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona.
Será que a gente não tem tido raízes profundas em Deus que nos deixam ao ponto de querer reviver constantemente um passado distante e nos impede de, firmados na palavra de Deus, como diz o texto bíblico, enfrentar as perseguições, os desafios e as lutas, porque Deus está estendendo a mão a ti e a mim no agora. Mas talvez a gente esteja deixando Deus com a mão estendida, sem receber essa bênção, receber as ferramentas necessárias para enfrentar essa perseguição, essas lutas. E esses 2 versículos, né, essa parábola como um todo, elas também me apontam a experiência que Davi teve contra Golias. Eu acredito que seja importante ler esse pequeno trecho, né? São também 2 versículos que mostram um homem grande na fé, um exemplo de caminhada com Deus, que foi Davi, né? Mesmo com suas quedas, suas lutas, né? Seus pecados, ele também nos mostra, de certa maneira, alguém ao qual a gente tem que se espelhar um pouco. Claro que nosso exemplo maior é Cristo, né? Mas as caminhadas desses homens, esses heróis da fé, são importantes para nós também. E eu quero fazer a leitura breve do capítulo 17 de 1 Samuel, mais especificamente o versículo 36 e o 37. Aqui, Davi está falando sobre o que Deus fez e ajudou ele contra as feras, né? E eu vou fazer a leitura. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Davi estava com as raízes amarradas e arraigadas em Deus de uma forma tão profunda, que naquele momento de luta, de perseguição, num desafio tão grande de enfrentar um campeão, Golias, ele pôde dizer que aquele mesmo Deus que o capacitou para vencer o leão, o urso no campo, esse mesmo Deus o livraria daquele filisteu incircunciso. Então, meu irmão, minha irmã, não retroceda o teu relógio, não busque retroceder o teu relógio querendo reviver experiências com Deus que tu já viveu no passado. E nem tente avançar para tentar fugir das lutas que tu tem no hoje, ou buscar bênçãos no futuro. Viva o hoje. Porque se aquele Deus, esse Deus, nosso Deus poderoso, te trouxe a fé e te capacitou a ter experiências incríveis com Ele, vencendo batalhas, vencendo o pecado, vencendo Satanás, recebendo bênçãos e milagres no passado, Ele vai te capacitar a viver no hoje, recebendo também esses conselhos, esse conhecimento da palavra, essa salvação, essas bênçãos e esses milagres. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.